Muito bem, vamos à leitura da passagem de Mateus capítulo 9 e versículo 9, que é o chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante, dali, ele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então vamos aqui, a nossa mensagem hoje é o encontro do médico com os doentes. Nós estamos falando de uma série, a nossa série é a série Encontros com Jesus. Eu sei que muitos aqui já tiveram o seu próprio encontro com Jesus, e nossa intenção é continuar e falar de alguns encontros do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos o encontro dele com Nicodemos. Na semana passada, por exemplo, que foi nosso último estudo, foi um encontro ao pé do monte. Jesus, ele encontra um pai desesperado e ele encontra uma igreja fracassada. Estão lembrados dessa passagem? Então o que nós pregamos? Que há esperança para pais desesperados e há esperança para igrejas que fracassam. Hoje nós vamos falar do encontro do médico, médico dos médicos, como Jesus é chamado. Muitas pessoas dizem Jesus é o médico dos médicos, e de fato é. Então, o encontro desse médico dos médicos com os doentes. E seguiremos esse tema, não importa quão doentes sejamos, nós temos um médico capaz de nos curar. Eu vou ler de novo. Não importa quão doentes nós sejamos, nós temos um médico capaz de nos curar. Então o nosso estudo, ele pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte é que o médico das almas, ele encontra um doente. E esse doente, quando ele é curado, ele quer que todos os outros doentes sejam curados também. Uma coisa interessante nessa passagem é que os curados por Jesus não estão imunes a se contaminarem e adoecerem gravemente. E aí finalmente só virão ao médico das almas os que realmente acreditam que são doentes. E aqui, irmãos, vamos ao versículo 9. Jesus, passando adiante dali, ele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Então, como a primeira parte, nós vamos falar justamente disso. O médico dos médicos, ele encontra uma alma doente, encontra o seu enfermo, encontra o seu doente. Há de se lembrar que no versículo 12, no final do versículo 12, é o próprio Senhor Jesus que diz assim: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ele está se colocando como um médico, e ele coloca a humanidade como uma humanidade enferma, doente, como nós temos lá em Isaías capítulo 1, doente da cabeça até aos pés, cheia de chagas, chagas purulentas, não amolecidas com óleo, não tratadas. Assim é a humanidade. Agora esse médico, ele encontra uma alma doente, e essa alma doente é esse aqui do versículo 9, o Mateus. Jesus, ele vê Mateus na coletoria e o chama. Eu tenho certeza, irmãos, porque Jesus estava morando na cidade de Cafarnaum. Não é uma cidade tão grande, mas era uma cidade importante. Nessa cidade tinha um posto de coleta, né, de pagamento de tributo ao rei, e um posto muito rentável. E justamente Mateus é quem tinha a franquia desse posto.
E Jesus, sempre que saía da cidade, ele caminhava, ia até o mar. Você pode ver isso no livro de Marcos, por exemplo. Ele sai da cidade, ele vai para o mar, ele ensina as pessoas à beira-mar, e aí ele volta para a cidade. Então, num desses dias que ele já foi para o mar, ele já ensinou a palavra, já estava ali discipulando os seus apóstolos, que alguns já tinham sido chamados. Então ele está voltando para Cafarnaum, ele passa em frente a essa coletoria. Diz o versículo 9, ele viu assentado na alfândega, ou seja, o homem estava trabalhando. E quando Jesus, ele viu esse homem chamado Mateus aqui, né? Então ele chama. Olha o chamado é seco, o chamado, ele é de uma palavra só, e Jesus olha para ele e diz, segue-me. Veja como é breve o chamado de Jesus. Para os outros apóstolos, por exemplo, Jesus disse, vinde, eu vos farei pescadores de homens. Talvez com a palavra a mais como vinde e vede, como ele falou para André e João a princípio, mas aqui é apenas uma palavra. Olha, o que é uma alma que é tocada pelo Espírito Santo? Às vezes queremos fazer cursos e cursos, apostilas e apostilas, e a pessoa pode até se convencer de algumas verdades do Evangelho, mas uma palavra só, basta um segue-me de Jesus, é suficiente para despertar aquele coração pecador, aquela alma doente. Então Jesus, ele chama dessa forma breve, e o atendimento, ele é instantâneo. Dê uma olhada no versículo 9, diz que, e ele levantando-se, o seguiu. Lucas acrescenta que ele imediatamente o seguiu. Foi uma coisa assim, chamado, e assim que Jesus chamou, ele já largou lá a sua escrivaninha, levantou daquela cadeira, ele abriu a porta da casinha lá, da alfândega, da coletoria, do seu pedágio, e ele já saiu correndo atrás de Jesus. Então foi um chamado assim, breve, e um atendimento instantâneo. Considero esse, irmãos, o chamado mais seco, e o atendimento mais rápido do Novo Testamento. E aí somos informados no versículo 9, ele levantando-se o seguiu. E tem, meus irmãos, um detalhe, que o outro evangelista diz que ele, deixando tudo, o seguiu. E a gente chega a perguntar, mas deixando tudo o quê? O que Mateus tinha tanto para deixar? Tinha duas coisas, irmãos, que na vida dele era necessário deixar. A primeira coisa era a sua velha vida. O velho homem mesmo precisava ficar dentro daquela casa, dentro daquela coletoria. Dali sairia uma nova criatura, um novo homem. Porque os publicanos, como Mateus é chamado, e nós estamos estudando isso aqui já, com uma certa repetição no livro de Lucas, nós falamos tanto dos publicanos, dos fariseus, mas os publicanos eram o grupo mais odiado dos judeus no Novo Testamento, e não era para menos, irmãos. Sabe aquela parábola do credor incompassivo, que aquele camarada que foi perdoado tanto, ele devia tanto, o rei perdoou ele. E aí então, quando chegou aquele camarada que devia lá algumas moedinhas para ele, ele foi lá, juntou no pescoço e disse: você vai ter que me pagar. Vai pagar, e pegou, e prende o rapaz, e prende a esposa, põe na cadeia, faz a pessoa sofrer. Olha, tem que pagar. Ou seja, o publicano, como Mateus, ele tinha uma vida odiada, porque eles faziam as pessoas pagarem. E às vezes as pessoas não tinham dinheiro para pagar, e faziam que eles fossem mais odiosos ainda. Não é, meus irmãos, como hoje, eu não pago nada, fico sonegando, e às vezes o governo nem descobre, mas naquele tempo não. Você não tem dinheiro para pagar? Não, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas não tem problema, tem um cabrito aí, tem uma ovelha aí, tem um boi aí. Não tem nada disso, mas se tivesse, pegava.
Tem um cavalo, um jumento, vai pegar, né? Não, não tem nada para pegar. Então pega a casa, não tem que pagar, vai ficar sem a casa. Ah, a casa é alugada. Ah, não é alugada? E quem mandou você não ter dinheiro? Tem algum filho aí que pode vender? Ah, tem um filho, tem uma filha, então pega, vende. Ah, só o filho e a filha não paga a conta, então pega a esposa e pega ele mesmo, taca na cadeia. Entende? Porque eles eram tão odiados. Então eles eram pessoas odiadas. Essa pessoa odiada, odiosa pela sociedade, ela tinha que mudar. O coração dela tinha que ser transformado. E quando fala assim, e deixando tudo inclui aquele Mateus odiado. Ele não podia seguir Jesus com aqueles pensamentos, com aquele ser abominável que realmente fazia com que as pessoas sofressem por uma moeda ou por coisas assim. Então, primeiro, o Mateus, ele tinha que deixar o velho Mateus. Ninguém vai seguir a Jesus Cristo sem primeiro largar o velho homem. O velho homem, meus irmãos, é aquela pessoa sem Jesus, que nada conhece da verdade, que nada conhece da palavra de Deus, que nada conhece de fazer a vontade de Deus, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, aí você já sabe. Então você tem que deixar a velha vida, as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. O Mateus, ele tinha que deixar aquele odioso Mateus lá dentro, naquela casinha, enterrar aquele homem. Mas tinha uma coisa que tinha que ser deixada. Mateus também deixou o seu emprego. Como eu disse, a coletoria de Cafarnaum, assim como a de Jericó, a de Jerusalém, eram coletorias como algumas outras, mas dava muita renda. A pessoa ficava rica facilmente. Como é que uma pessoa virava um publicano? É por concurso? Não é assim. Não ia trabalhar para o governo por concurso. O governo fazia o leilão. Estou vendendo o lote. Essa coletoria vai poder cobrar impostos da cidade de Cafarnaum inteira, da cidade de Corazim, de Betsaida e assim por diante. Então a pessoa comprava o lote. E aí ela pagava para o governo o lote. O governo não ia cobrar imposto na casa de ninguém. Ele já cobrou, o publicano já pagou ele. Então o que ele fazia? Ele tentava recuperar o dinheiro que ele pagou, mas com muito mais juros e correção monetária, com ágio e fazia uma extorsão, roubava mesmo as pessoas. Por isso os publicanos eram conhecidos como ladrões, porque cobravam muito. Lembra de João Batista, quando ele é interrogado pelos publicanos? Os publicanos perguntam: mestre, o que faremos? O João Batista disse: não cobrem mais do que é devido. Pronto. Então esse era o mal. Agora, dava muito dinheiro. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu não deixou de ser publicano, ele continuou sendo publicano. Mas o Mateus, ele entendeu o chamado. O chamado não era só para mudança de comportamento, não era uma mudança de coração apenas, era uma mudança geral. Ele teria que seguir Jesus, ser um apóstolo de Jesus. E o que ele ia deixar, meus irmãos, era diferente do que os outros apóstolos deixaram. Para ele era mais forte a coisa. Eu vou explicar por quê. O Pedro, Tiago, João, André, eles eram o quê? Antes da conversão, antes do chamado para apóstolos, o que eles faziam? Eles eram pescadores. Assim que Jesus ressuscitou e demorava uma semana para aparecer, zangado com esse aparecimento tardio, o Pedro disse para os seus amigos, irmãos em Cristo, apóstolos também, disse assim: eu vou pescar. Está vendo? Ele era pescador antes e depois de 3 anos, quando Jesus morreu, já ressuscitou, deu na cabeça dele voltar a pescar. Eles podiam voltar a pescar. Mas o Mateus, uma vez que ele saiu daquela casinha, uma vez que ele deixou aquela coletoria, acabou. Ele não ia ter mais aquela renda, ele perdia a autorização de cobrar impostos das outras pessoas. Ele não podia voltar mais, era um caminho sem volta. Por isso, o deixar, quando fala assim, deixar tudo, realmente, o Mateus, ele tinha muita coisa para deixar.
Por isso o outro evangelista disse: e deixando tudo, o seguiu. Agora, o que fez o Mateus deixar tudo? A resposta é simples, é resumida no nome de uma pessoa. Essa pessoa você conhece, eu conheço, é Jesus. Mateus é o doente que encontrou a cura. Ele não encontrou apenas o médico, ele encontrou o remédio, porque ele se sentia um doente espiritual e ele estava à procura da cura espiritual, e ele encontrou essa cura espiritual. Meus irmãos, lembra que em Cafarnaum, pouco antes dessa chamada de Mateus, Jesus, ele fez uma cura maravilhosa, estupenda, uma coisa que soou forte para todos os cantos, que foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Aquele paralítico que foi trazido por 4 amigos, estão lembrados daquela história? E Jesus, ele disse uma frase, antes de dizer: levanta, toma a tua cama e anda, ou levanta e anda. Jesus, ele disse uma frase antes daquela. Os irmãos estão lembrados qual frase ele disse? Meu filho, os teus pecados estão perdoados. E aí correu a solta: quem é este que até pecado perdoa? Agora, isso é a coisa mais maravilhosa que o Mateus poderia ouvir. E qualquer pecador que sabe que é pecador, o doente da alma, o doente do espírito, ele entende que ele está gravemente enfermo. Olha o Mateus, ele poderia deixar de ser um coletor de impostos, aposentar, mas tinha culpas na sua vida, tinha pecados na sua vida, tinha coisas terríveis que ele tinha cometido, que ele ia dormir, ele lembrava daquilo lá, que ele ia para o banheiro, ele lembrava daquilo lá, que quando ele caminhava da casa para a coletoria, da coletoria para a casa, acompanhava para ele aquele peso do pecado, a culpa do pecado. E aí ele escutou essa frase, com certeza ele escutou, que Jesus, antes de curar, disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus é Deus. Então, quando ele se entrega a Jesus, ele quer uma cura para os seus pecados. Então, o que leva Mateus a deixar tudo é porque ele encontrou um que perdoa os seus pecados. Em Cristo ele encontrou a verdadeira paz. Em Cristo, meus irmãos, ele encontrou aquele sangue precioso. O sangue de Jesus é que nos dá a paz. Quando você sabe que ele na cruz, ele derramou o seu sangue para pagar o seu pecado, era para você sofrer, era para você ir para o inferno, mas você não vai, porque Cristo morreu por você. Só quem está aqui hoje, só as pessoas que já sentiram esse perdão, o perdão de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados, sabe do que eu estou dizendo, que Cristo, ele limpa os nossos pecados. Então ele deixou tudo. Quando ele encontrou um médico para a sua alma, em Jesus, ele encontrou aquilo que vale mais. A coletoria valia muito, o seu status, sua posição, o seu dinheiro valia muito, mas tinha uma coisa que valia mais. Lembra da parábola do tesouro escondido ou da pérola preciosa? O homem vai e vende tudo que tem, compra aquele campo, ele quer aquele tesouro, ele quer aquela pérola preciosa. Então ele sabe que a troca é muito melhor. Ninguém que está aqui, que tenha deixado alguma coisa, pode dizer: eu fiz uma troca ruim. Pelo contrário, a pessoa que está aqui e teve o seu pecado perdoado por Jesus, o pecado lavado pelo sangue de Cristo, sabe o que aconteceu na vida de Mateus. Irmãos, muito bem, isso é quando o médico encontra o doente ele é curado. Agora, o doente curado quer que todos os outros doentes também sejam curados. Será que isso acontece com você? Você tem o desejo que outras pessoas sejam curadas também? Que outras pessoas conheçam a Cristo? Eu acredito que muitas pessoas, elas não trabalham, elas não evangelizam, elas não chamam ninguém para vir na igreja, elas não falam de Jesus, porque talvez elas ainda continuem doentes. Porque é impossível uma pessoa curada,
uma pessoa curada, que ela não se levante e ela possa dizer assim: eu fui curado, eu quero que vocês sejam curados também. Meus irmãos, eu vi isso mais de uma vez, mas eu vi isso uma vez em Londrina. Uma vez eu estava levando a minha mãe para fazer a quimioterapia, e a Sandra sabe, ela está aqui. Sandra ficou com a minha mãe o tempo todo, mas às vezes eu saía de Galha, pegava a minha mãe e levava lá para fazer a quimioterapia em Londrina. E quimioterapia é uma coisa muito triste de fazer. É um grupo, e de repente naquele grupo as pessoas se conhecem, e daqui a pouco vai faltando alguém daquele grupo, e as pessoas vão desanimando, porque chega a notícia que aquela pessoa não aguentou. Mas eu me lembro que se levantou uma senhora com um lenço na cabeça, e ela começou a falar para outras pessoas. Ela disse: olha, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês não desanimem do tratamento. Eu estou aqui como uma prova viva de que fiz o tratamento e hoje estou completamente curada. Ela se levantou, ela voltou, né? A pessoa é curada, nunca mais volta, mas ela voltou naquele recinto, perto daquelas cadeiras onde ela sentava, perto daquelas camas onde ela se deitava, e ela deu o testemunho: eu fui curada. Isso, meus irmãos, anima as pessoas que estão ali. Agora, uma pessoa que é salva por Jesus, aquela pessoa que recebe a gota de sangue que lava os seus pecados, essa pessoa tem um remédio, e ela quer que todos tomem esse remédio, e esse remédio é Jesus Cristo. Olha o que Mateus faz no versículo 10. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentando-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Mateus, segundo o evangelista Lucas e Marcos, ele oferece um banquete. Ele abre a casa dele para uma grande festa. E é uma festa realmente maravilhosa, uma festa de volume. Aqui, colocando de trás para frente, ele chama os discípulos de Jesus, ele chama Jesus, ele chama pecadores, e ele chama os seus amigos de trabalho, mais a sua família que está lá. Ele quer que todas as outras pessoas saibam que Jesus o curou. E aqui está. É um banquete. Naquele tempo, os banquetes eram grandes encontros, e é o único apóstolo que, depois de salvo, dá um banquete. Porque ele era rico, né, pastor? Não é isso, não é isso. Ele tinha um objetivo com aquele banquete. Qual era o objetivo do banquete de Mateus? É uma boa pergunta essa. Por que ele deu essa festa? Eu estava me lembrando ontem, e até foi assim uma coisa de repente, mas que serve hoje. Eu me lembro que num dos aniversários, não me lembro se da Nora, se do Natan, se do Ronald, ele foi lá, ele convidou toda a família, tinha pai, mãe, sobrinho, tio, estava lá, a gente fala, a renca de Sandro e Ferreira toda lá, né? Mas eu tinha um propósito na minha ida. Sabe o que eu tinha que fazer? Estão lembrados? Pregar o Evangelho. Pastor, o senhor vai pregar o Evangelho? Preguei, né? Quantas vezes você resolveu fazer uma festa? Agora com pandemia não é bom fazer isso, não é bom você ficar fazendo festa nem ir, mas quantas vezes você deu uma festa e disse: pastor ou um irmão, eu quero que você pregue a palavra, fale a verdade, não poupe os meus convidados, eu quero que a palavra seja dita. A festa aqui só tem um objetivo: anunciar a palavra da salvação. Então, qual é o objetivo do banquete de Mateus? Primeiro, comemorar o seu novo nascimento. As pessoas comemoram o velho nascimento, mas Mateus, ele queria comemorar o novo nascimento, testemunhar pessoalmente para a sua família, para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho. Ele queria falar para as pessoas: eu sou uma nova criatura. Talvez esse é o motivo que as pessoas às vezes dão uma festa
e mesmo tendo muitos convidados, se escondem atrás da mesa. Por quê? Porque tem que dar um testemunho de mudança, um testemunho de transformação, de dizer: eu fui, mas agora eu sou. O velho homem fica para trás, os vícios, as bebedeiras, as imundícies, as imoralidades, a maldade, tudo fica para trás. Agora é uma nova criatura, é caminhar para frente junto com Jesus. Então, ele queria comemorar o seu novo nascimento, ele queria testemunhar para todos, ele queria dar uma oportunidade para que todos conhecessem Jesus. Veja o versículo 10, diz que ele estava ali sentado à mesa com quem? Lá no final, com Jesus. É assim que você pode ler, na minha Bíblia eu posso ler, com Jesus. Então ele colocou os seus convidados diante de Jesus, e ele apresentou Jesus para todos os seus convidados. Esse é o meu Salvador, este é o meu Senhor, aqui é o médico das almas. É isso que ele fez. E tem mais um motivo: é uma festa de despedida do velho homem. É como se ele estivesse dizendo: esse velho Mateus, esse ladrão, este ímpio, este homem do mundo que vivia mundanamente, regado a prazeres, a bebidas, a imoralidades, este homem não existe mais. É a despedida do velho homem. Esse é o objetivo. Mas vamos para a terceira parte de nossa mensagem. Aqui no versículo 11, diz que os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e com pecadores? Os curados por Jesus não estão imunes a se contaminarem e adoecerem gravemente. Os curados por Jesus não estão imunes a se contaminarem e adoecerem gravemente. A participação de Jesus naquela festa foi motivo de acusações. Por que o vosso mestre está comendo com pecadores e publicanos? Veja que alguns ficaram de fora daquela festa. E assim que acabou a festa, sai Jesus, sai publicanos, sai pecadores. E quando os discípulos de Jesus estão saindo, veja o versículo 11, disseram aos seus discípulos, os fariseus disseram: ei, Pedro, Tiago, João, ei, calma lá, ei, Bartolomeu, vem cá, por que o vosso mestre está comendo com pecadores? Agora, irmãos, a grosso modo, as evidências levam a isso mesmo. Jesus entra na casa de um homem tido como grande pecador, faz uma festa, e esta festa se torna uma festa de muitos pecadores, publicanos e pecadores. Entenda-se por pecadores. Quem eram pecadores para os judeus? Você anda mais de 1 milha no sábado, você é um pecador. Você come sem lavar as mãos, você é um pecador. Você teve que acudir, uma pessoa aí, não podia porque é sábado, você é um pecador. E eram pecadores porque não seguiam as regras do judaísmo. Mas eram pessoas como nós somos, pecadores. Não somos pecadores? Agora lavados pelo sangue de Jesus. A pergunta, irmãos, é que não estaria Jesus cometendo um erro ao festejar com pecadores? Não estaria ele cometendo um erro quando nós lemos o Salmo capítulo 1 e versículo 1? Vamos ao Salmo capítulo 1 e versículo 1. Vejamos então o que diz lá. Salmos capítulo 1 e versículo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora? Vamos lá. Não estaria Jesus cometendo um erro, festejando com esses pecadores, sentar, comer, beber, se alegrar? Bem, o texto aqui de Salmo 1:1, ele é bem pesado nesse sentido. E talvez alguém pergunte assim: se Jesus e Mateus pode se sentar com os pecadores, por que que eu não posso? Quem faz essa pergunta? Bom, não faz muito tempo, sabe aquelas pessoas que dizem ser cristãos, e aí eles dizem: nós vamos pular o carnaval para salvar os foliões, pobres foliões. E aí eles entram naqueles blocos, né? E vai lá e fica lá pulando o carnaval, dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Deixa eu dizer uma coisa: você tem 365 dias para falar de Jesus para um folião. Você vai querer pregar para ele quando ele está bêbado, pelado, imundo, sem querer te ouvir? Você vai pegar os 3 piores dias, quando você pode bater na casa dele, na porta da casa dele, levar o evangelho e falar: Jesus te ama? Você tem que pular lá naquele poço de lama, com a desculpa de dizer que vai evangelizar eles, participando de uma coisa imunda? Não, isso não é desculpa, mas eles leram esse texto de Mateus 9:9, versículo 10, 11, para dizer: nós temos razão. É uma vergonha quando se usa a Bíblia desta forma. O Salmo 1 que nós estamos aqui, ele expõe um homem que está em graus de separação, em 3 graus de separação de Deus. E segue uma tríade: o pensamento, a atividade e união, que é o pertencer. Como assim o pensamento? Olha, meus irmãos, está dizendo no versículo 1 que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele passa a ouvir os ímpios, ele passa a pensar como os ímpios. Antes de se sentar ou de andar com pecadores, a pessoa começa a ouvir esses pecadores, entra pelo ouvido. Por isso o Salmo 1 diz: olha, está escrito aqui, não anda segundo o que os pecadores falam, ou o conselho dos ímpios. Começa a pensar igual. Quando você pensa igual aos ímpios, e há muitos cristãos que passam a pensar igual aos ímpios, é uma coisa terrível. As pessoas, elas passam a ver as coisas impiamente, com os olhos da carne e não com os olhos do Espírito. Aquilo que é errado para ele já é certo, não é errado, é certo, por causa do conselho dos ímpios. Não é isso que Deus disse? Que você não pode comer nada aqui nesse jardim? Não, disse Eva, a gente pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, você não pode comer nada aqui, que Deus ruim. Ah, é assim? Bom, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar muito espertos, vai abrir os olhos, vocês vão ser como Deus. E ela começou a ouvir o conselho dos ímpios. Estão lembrados disso? Tá. Vá ouvindo os ímpios, que você vai pensar como os ímpios. Quem escuta ímpio, pensa como ímpio. É uma tríade de separação de Deus. Anda no caminho, ou seja, começa a fazer as mesmas coisas que os ímpios, frequentar lugares ímpios, anda com os ímpios, está vendo ali, anda no caminho, ou seja, os passos é igual aos dos ímpios, as ações são iguais às dos ímpios, é a prática ímpia. Começa a ouvir e começa a fazer igual, e fala: não está errado, isso não está errado.
mas também a cabeça já está pensando impiamente, o corpo passa a agir impiamente. A terceira fase dessa tríade se detém na roda, ou se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, se torna um igual. Já está rindo porque pecou igual, já está se divertindo porque está fazendo as mesmas coisas imundas como os mundanos. Está tudo igual. Começa na cabeça, passa pelo corpo, e aí então o coração se enche. É a tríade do afastamento de Deus. Jesus não está na condição do Salmo 1, desse homem. Ele não está ali para ouvir conselho dos ímpios, ele está para dar conselhos. Ele não anda no caminho dos ímpios, pelo contrário, ele disse que há um caminho que conduz à morte. Esse caminho é chamado como? O caminho da perdição. Ele não está nesse caminho. Ele não está se detendo na roda, ele está ali para evangelizá-los, para pregar, para resistir àquela impiedade, para dizer não para eles. E olha, irmãos, há uma coisa: Jesus é santo, ele podia sentar sem se contaminar, ele podia tocar num morto sem se tornar imundo, ele podia tocar num leproso sem se tornar imundo, porque ele era santo. Você não pode. Você não está imune, como foi dito. Os curados por Jesus não estão imunes a se contaminarem gravemente. Foi isso que foi dito. Então não se iluda, você não está imune ao pecado. Como eu disse, Jesus podia fazer coisas que nós podemos. Olha, a Bíblia nos ensina a resistir, não tem jeito de fugir. A resistir o diabo, ele vai vir, cedo ou tarde ele vem. O capeta, se não aparecer de manhã, aparece à tarde. Aí você tem que resistir, você tem que ser forte. Quando se fala de imoralidade, por exemplo, do mundo, do pecado, a palavra não é resistir, a palavra é o quê? Fugir. Fugir da prostituição, por exemplo. Fugir de toda a aparência do mal. Já pensou se José não foge? Lá no Velho Testamento, sai correndo. A mulher chegou a pegar, arrancar até a roupa dele e saiu correndo, porque ele teve que fugir. Então nós somos orientados espiritualmente. Não se iluda, você não é imune ao pecado. E aí talvez você pergunte: mas pastor, e a nossa liberdade? Está escrito em João, somos chamados à liberdade. Está escrito lá: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito lá, olha, se Cristo libertar, será o quê? Tem uma outra frase lá no capítulo 8, né? Eu não me lembro agora, tá? Mas em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, isso é claro. Quando a gente fala que você não se engane, porque você não é imune ao pecado. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Você pode ler comigo aqui, olha, né? Sou livre ou não sou? É claro que você é livre. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não sou livre, pastor. A Bíblia está dizendo. Eu não, meu irmão. Que isso? Quem sou eu para escrever alguma coisa? Quem é esse pecador, pobre, miserável, imundo, para dizer alguma coisa? Irmãos, fostes chamados à liberdade. Você não está confiando? Pode abrir em Gálatas 5,13. Está lá. Fostes chamados à liberdade, meus irmãos. Aí a continuação é essa. Ele diz: não useis dessa liberdade para dar ocasião a quê? A carne, a pecar. Você não tem o direito de fazer isso com Deus, nem com você. Você não é livre para pecar, não. Provérbios diz, no capítulo 6, versículo 28, será que alguém pode pegar uma brasa, colocar no peito e não se queimar?
Ou será que alguém pode andar sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Nós temos a lição dos 2 copos e da águia. Quero começar pela águia. A águia, ela faz o ninho mais alto que ela pode, o mais alto. Por que ela tem que fazer o ninho tão alto? Ela quer proteger os seus filhotes dos predadores. Ela quer ficar longe de tudo aquilo que pode destruir o seu ninho. Pais e mães, oxalá aprendêssemos essa lição da águia, de blindar o nosso ninho, de proteger o nosso ninho, fazer ele bem alto, bem perto de Deus e longe da terra deste mundo imundo. Mas tem a lição do copo d'água. Se você pegar um copo de água, encher de metade de água limpa e metade de água suja, e aí eu chamo uma pessoa aqui na frente, eu pego aquela metade de água limpa, derramo na água suja e fico um copo cheio de água. Aquele copo está limpo ou está sujo de água? A água é limpa ou é suja? Você beberia? Eu acredito que não, porque é uma água suja. Mas vamos fazer o contrário. Vamos pegar uma gota daquela imundícia, daquela sujeira que está nessa água aqui desse copo, e vamos derramar uma gota naquela água limpa. O que vai acontecer? Aquela água limpa vai ficar suja, contaminada. É de gotinha em gotinha que Satanás vai destruindo a vida espiritual das pessoas, deixando as pessoas imundas. Talvez você continue a perguntar: mas pastor, eu gosto de festa, né? Eu quero dar uma festa. Bem, eu estou falando da festa que você dá, tá bom? Eu não estou nem falando da festa que você vai, porque um crente que vai numa festa de ímpio, ele já está dizendo que ele quer impiedade, que ele quer imundície. Eu estou falando da tua festa. Se eu quiser dar uma festa, bom, é muito bom dar uma festa. O Mateus está dando uma festa. Mas lembra da festa do Mateus? Ele convidou cada pessoa ruim, cada pecador, cada pessoa imunda, ele convidou. É tua a festa. Você deve convidar quem você quiser, quem você puder. Chame mesmo, chame as pessoas mais imundas da cidade, chame na sua casa e chame o seu pastor, ou você mesmo, se levante e pregue o evangelho. Fale de Jesus Cristo. Não vai ter bebida aqui hoje não, filha. Aqui não tem bebida não, aqui tem cristão, né? Aqui não vai ter uma dança aí, peladão aí. Não, aqui não tem isso não, né? Não, porque eu pensei que era festa. Não, mas é uma festa. É uma festa. Vai ter Coca-Cola, vai ter Guaraná, vai ter bolo sem abacaxi, né? É boa, a festa é boa. E ainda vai ter a palavra de Deus. E quando você fizer uma festa dessa, não dê um salgadinho antes da palavra. Primeiro você mande pregar a palavra, depois você dê a festa, porque senão eles comem e vão embora sem ouvir a palavra. Aí você pode fazer a sua festa. Faça uma grande festa. Cada cristão, ele deve ser um influenciador no meio que ele vive. Você deve ser influenciador. Você não pode ser influenciado. Se você for influenciado, você é fraco. Mas você deve influenciar, deve ser a luz. Aquela luz que as pessoas veem e querem ser igual. Quer saber por que você está ali pregando aquela palavra. Finalmente, irmãos, vamos terminar dizendo que só virão ao médico das almas os que acreditam que estão doentes. Jesus disse isso. Voltemos a Mateus capítulo 9 e versículo 9. Mateus capítulo 9 e versículo 9. 9 não, versículo 12. Então foi feita uma pergunta: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ele dá uma resposta, e a resposta é: não necessitam de médico os sãos, mas sim
os doentes não necessitam de médico, os sãos, mas sim os doentes. Irmãos, muitos pensam que estão bem, mas eles estão terrivelmente doentes. A pessoa pensa que está bem, mas ela não está, ela está doente. Eu conheci um pastor, uma pessoa maravilhosa, nova, praticamente da minha idade. E ele, a última vez que eu tinha ido lá, na penúltima, foi uma das pessoas que estiveram comigo, queria que eu pregasse na igreja dele da outra vez, e eu fui, é assim, muito amável. Não vou falar o nome dele, mas muito amável esse pastor. Aí quando eu cheguei aqui, passou um pouco de tempo, alguém disse: o pastor está terrivelmente enfermo. Eu digo: o quê? Passou mais algumas semanas, ele morreu. Ele estava muito doente, ele não sabia que ele estava doente. Muitos pensam que estão bem, quando estão terrivelmente doentes. Jesus, ele transforma aquele banquete num PA. Agora os nossos heróis, os nossos irmãos da área de saúde, que aos poucos já estão voltando para a igreja, ele sabe o que é um PA. Você também, que já estava doente, foi num PA, você sabe o que é um PA. Onde existe um médico pronto para atender. Isso é um PA. É um médico pronto para atender. Não é só um hospital. Se não tiver médico, não adianta ter hospital, não é verdade? Tem que ter um hospital, mas tem que ter um médico. Esse médico está pronto para atender. É um pronto atendimento. Aqui está Jesus, o médico, pronto para atender os pecadores. Todos os que creem estão doentes, e eles estão indo para a cura, porque eles estão dizendo: eu estou doente, por isso procuro Jesus. Por que não vem a Jesus? Porque eles pensam que não estão doentes. Olha, infelizmente, muitos não admitiam que estavam doentes. Jesus está dizendo: não necessitam de médicos sãos, mas os doentes. Olha o final ali, no versículo 13, no final: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora, irmãos, não é que ele não veio chamar os justos porque tinha justo. A própria Bíblia, no livro de Salmos, a própria Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 3, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está dizendo: eu não vim chamar os justos. Não tem justos. Você, para entender essa frase aqui, não vim chamar os justos, você tem que ter na cabeça aquela passagem de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus cita a parábola do fariseu com o publicano. Quando ele contou aquela parábola, por quê? Porque alguns se achavam justos. Eles se achavam justos, eles pensavam que eram justos, porque eu guardo o sábado, eu guardo a lei, porque eu sou bom, porque etc. Então eles acham que são justos. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, andando com aqueles rolos, aqueles pergaminhos enrolados embaixo do braço, ou citando em suas sinagogas, eles se achavam justos, porque eles faziam alguma coisa da lei. Paulo bem nos lembra que pelas obras da lei, nenhum homem, ninguém será salvo, ninguém. As nossas obras são trapos de imundícia, disse o profeta. E aqui tem esses fariseus, esses escribas, eles olhavam e achavam que os outros eram pecadores, eles não. Eles pensavam que eles estavam sãos, mas eles estavam doentes, eles estavam enfermos. Muitos pensam que estão bem, quando estão terrivelmente enfermos. O que faz você doente não é porque você está com problema de rim, não é porque você está aí com dor de cabeça, não é porque você tem uma doença média ou grave, não. O que faz você doente nesta noite é o pecado. O pecado. Você que não tem Jesus, você que nunca entregou sua vida para Jesus, você é um doente espiritual. O pecado é uma enfermidade espiritual.
O pecado é uma enfermidade espiritual que só tem um remédio. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É assim que se cura pecado. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, lembre-se disso. Há 4 lições importantes aqui. Só os que entendem que estão doentes, só uma pessoa que sabe que está doente, ela vai ao médico. Às vezes a pessoa, ela está doente, ela vai no médico. No 7 de setembro do ano passado, assim que passou, eu fui no médico. Eu não estava me sentindo bem, eu fui no médico. Se você não está bem, você sabe, você vai no médico. Então só os que entendem que estão doentes vão vir ao médico. As pessoas que não vêm a Jesus é porque acham que não tem pecado. Porque quem sabe que tem pecado, ele vai correr para Jesus. Os curados têm o dever de apresentar a cura para os outros doentes. Você já se curou? Apresente a cura. Você que já se curou tem que viver uma vida saudável. Por que viver impiamente? Por que entristecer o Espírito Santo? Longe de tudo que te faça enfermar espiritualmente, faça um voto com Deus. Senhor, eu quero viver uma vida de santificação. Você pode pensar que está bem quando está doente, como eu disse. Então essas são as 4 lições importantes aqui. E finalmente, irmãos, a alma curada por Jesus, ela é totalmente transformada. Como a de Mateus, quando Jesus entrou na sua vida, a sua vida foi transformada. Ele deixou aquela vida boa, a vida de riqueza, para viver pobremente com Jesus, porque ele fez um voto, o voto do ministério. A única coisa que ele levou da sua vida passada foi o quê? Foi a caneta. Ele usava a caneta para quê? Para escrever a dívida das pessoas. E agora? Para que ele está usando a caneta? Ele está usando a caneta para escrever o Evangelho. Olha bem o Evangelho que acabamos de ler. O Evangelho que acabamos de ler se chama Evangelho segundo Mateus. Ele escreveu 28 capítulos. É, por dizer, o livro que tem mais capítulos junto com o livro de Atos no Novo Testamento. É o grande livro do Novo Testamento. E ele escreveu palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, até chegar ao final, toda a história de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não queria mais escrever a dívida de ninguém. Mateus, ele queria escrever como pagar a dívida das pessoas. Agora ele não quer cobrar as pessoas, ele quer que as pessoas tenham a dívida paga em Cristo Jesus. Ele sabe que aquelas pessoas devem para Deus e escreve como ficar sem aquela conta. Ele usa a caneta dele para isso. A caneta dele ele usava para o rei Herodes, para cobrar impostos para o rei Herodes. E sabe como ele começa o livro dele? Olha lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi. Davi é o que? É rei. Ele trabalhava para um rei que era Herodes. Agora ele abandona o rei Herodes. Ele quer trabalhar para quem? Para o rei Jesus. Ele começa a falar do rei Jesus. Ele tem as parábolas do reino. Ele tem as leis do reino, que é o sermão da montanha. Ele tem, meus irmãos, tudo do reino escrito, só que é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino do rei que é Jesus Cristo. Ele está ali falando só sobre o rei Jesus. A alma curada por Jesus é uma alma totalmente transformada. Agora o mais importante, ele que era tão odiado pelos judeus, tão odiado. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João tem propósito diferente do propósito de Mateus. Mateus é o Evangelho escrito para salvar judeus, os judeus, os mesmos que tanto odiavam. O que ele está fazendo aqui? Pagando o mal com o bem.
Ele olha e pode dizer: judeus, meus irmãos hebreus, Jesus é o nosso Rei. Ele quer a salvação daquelas pessoas que o odiavam. Ele não quer o mal, pelo contrário, Ele quer que aquelas pessoas conheçam a Jesus. Então ele se esforça para mostrar para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, que assim como ele, um doente, encontrou o médico das almas e ficou curado, eles também podem ser curados. Amém?